Olá, meu nome é Patrícia. Bem-vindos a mais um episódio nesta jornada pelo livro do Apocalipse. Já vimos aqui os eventos do meio da tribulação e agora é hora de sair desse período e entrar nos últimos meses e semanas dos 7 anos da tribulação. Antes de continuar, vamos revisar rapidamente onde o mundo estará neste ponto. Primeiro, Satanás ressuscitou o anticristo e estará habitando no corpo de um homem. Com o poder de Satanás, o anticristo governará o mundo, sendo celebrado e adorado como Messias e Salvador. Satanás levantará um falso profeta para liderar o mundo em uma nova religião que adorará o anticristo. E uma imagem ou estátua sobrenatural será instalada no templo judeu para lembrar as pessoas do novo Deus do mundo. Todas as pessoas serão chamadas a adorar esse novo Deus e terão uma marca indicando a sua decisão de adorá-lo. Se uma pessoa se recusar a adorar, não receberá a marca e não poderá comprar ou vender coisa alguma. Na maior parte do mundo, os que resistirão serão aqueles que acreditarem em Jesus e os judeus que permanecerem devotos a Jeová. E um grupo específico estará em segurança em Petra. Outros estarão sob perseguição ao redor do mundo e especialmente em Jerusalém. Muitos serão martirizados e entrarão no céu para descansar dessas provações e aguardar a segunda ressurreição. Enquanto isso, no mundo, as pessoas desfrutarão de um certo tipo de paz durante a maior parte da segunda metade da tribulação. Os julgamentos dos selos e os julgamentos das trombetas aconteceram durante os primeiros 3 anos e meio. E os julgamentos das taças ainda estão para acontecer. Então a narrativa do livro salta do ponto do meio da tribulação para um ponto próximo ao final dos 7 anos. Em Apocalipse capítulo 15, versículo 1. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso. 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Lemos aqui que a atenção de João é direcionada para o reino celestial invisível para testemunhar outro grande e maravilhoso sinal no céu. E de fato, todo o capítulo 15 é sobre esse sinal que usa uma série de símbolos. O sinal começa com 7 anjos segurando 7 taças. Essas taças são os últimos julgamentos da tribulação, julgamentos de Deus, conforme exigido pela antiga aliança. Lembremos-nos que o período da tribulação é em si uma consequência dos termos do antigo pacto ou aliança entre o Senhor Yahweh e Israel. E como Daniel foi instruído pelo anjo Gabriel no capítulo 9, versículo 24, 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Esse período tem como propósito tratar dos pecados de Israel sob a antiga aliança. Não são direcionados aos cristãos e por isso o Senhor fornecerá proteção para os judeus cristãos em Bótsra ou Petra. Mas para o restante de Israel, o derramamento da ira de Deus os refinará e purificará, segundo lemos em Zacarias capítulo 13, versículos de 7 a 9. Levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão, e voltarei a minha mão para os pequeninos. Na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia, a 1/3 parte permanecerá, diz o Senhor. Colocarei esta 1/3 parte no fogo e a refinarei como prata, e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, e eu lhe responderei. É o meu povo, direi, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Enquanto muitos judeus incrédulos perecerão, outros virão à fé em Jesus Cristo através do processo. Em resumo, é isso que estará acontecendo no período restante da tribulação. Deus estreitará o seu foco nos judeus incrédulos, enquanto ao mesmo tempo trará julgamento contra o inimigo,
e os que decidiram seguir o anticristo, assim como lemos em Isaías 48, versículos de 8 a 12. Você não tinha conhecimento nem entendimento. Desde a antiguidade o seu ouvido tem se fechado. Sei quão traiçoeiro você é. Desde o nascimento você foi chamado rebelde. Por amor do meu próprio nome eu adio a minha ira. Por amor de meu louvor eu a contive, para que você não fosse eliminado. Veja, eu refinei você, embora não como prata. Eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei a minha glória a um outro. Escute-me, ó Jacó, Israel, a quem chamei. Eu sou sempre o mesmo. Eu sou o primeiro e eu sou o último. E de volta ao capítulo 15 de Apocalipse, versículos 2 a 4. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e de pé junto ao mar os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. O sinal tem várias partes, começando com um mar de vidro misturado com fogo. Obviamente, mar, vidro e fogo não se misturam. Temos que pensar que João está tentando descrever uma cena totalmente desconhecida para ele. Então ele faz referência a elementos que ele conhece da Terra e faz combinações que humanamente são impossíveis. Com certeza ele está vendo algo de outro mundo. O mar de vidro tem algumas alusões no Velho Testamento, como por exemplo, o reflexo do lavatório no Templo de Salomão e o esplendor da glória do Senhor, um símbolo de separação da santidade de Deus. Também tem sua conexão com o Mar Vermelho e o povo no Êxodo, por causa da menção da canção de Moisés de Êxodo capítulo 15. A atmosfera de Êxodo é vista na menção das pragas mencionadas no versículo 1, que claramente nos leva a lembrar as pragas do Egito. O primeiro êxodo para fora do Egito e libertação da tirania do faraó serão revistos no êxodo do fim dos tempos, onde o povo de Deus sairá da tirania e opressão do governo da besta do mundo, segundo Beale e MacDonald. Mas há também outras alusões ao mar de vidro no Velho Testamento, como em Ezequiel capítulo 1, versículo 22. E sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, com a aparência de cristal terrível, estendido por cima sobre as suas cabeças, onde lemos sobre o firmamento, que é a plataforma de cristal ou vidro do trono de Deus. E isso é importante considerar porque no contexto do capítulo 15 faz parte da Assembleia do Conselho Divino, que começou nos capítulos 4 e 5, onde os julgamentos de Deus e do Cordeiro são descritos. E em Daniel capítulos 7, 9 e 10, lemos sobre este mesmo cenário da sala do trono de Deus. E Daniel diz: Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Voltando ao Apocalipse, capítulo 15, e de pé neste mar estão aqueles que foram vitoriosos sobre a besta, uma referência àqueles que foram martirizados na tribulação. A morte deles é chamada de vitória sobre a besta e sua imagem e o número do seu nome, porque removerá estas pessoas da influência da besta e as levará a um lugar de descanso.
Uma vez que um santo morrer durante a tribulação, ele passará do domínio do inimigo para o domínio do Senhor. Eles vencerão a besta e a sua marca, diz João, no sentido de que nunca cederão às suas exigências de adorá-lo ou de ter o seu sinal. Este é exatamente o tipo de perspectiva eterna que todos nós cristãos devemos ter, desde o momento que nos tornamos cristãos. Aquele que busca ganhar a sua vida, a perderá, e aquele que perde a sua vida, ganhará a vida eterna. Em seguida, estes santos da tribulação cantam acompanhados com harpas a canção de Moisés e a canção do Cordeiro. Estas são duas canções diferentes. A canção do Cordeiro está registrada nos versículos 3 e 4, enquanto a canção de Moisés faz referência a uma canção do Antigo Testamento. As palavras da canção do Cordeiro são um louvor a Jesus especificamente. Não se menciona o nome Jesus, mas sabemos que está falando dele porque é chamada de canção do Cordeiro. Eles declaram que Jesus é o Rei justo das nações e que em breve o Cordeiro será adorado pelas nações. Essas declarações indicam que a tribulação está chegando ao fim e o retorno de Jesus está próximo. Eles também cantam a canção de Moisés, das quais há duas possibilidades nas Escrituras. A primeira é uma canção cantada por Moisés em Deuteronômio capítulo 32. Eu vou aqui apenas citar alguns versículos deste capítulo, que você poderá ler mais tarde ou dar uma pausa no vídeo agora mesmo e ler todo o capítulo. Deuteronômio capítulo 32, versículos 5 a 7. Corromperam-se contra ele, não são seus filhos, mas a sua mancha. Geração perversa e distorcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciãos e eles te dirão. Versículos 17 e 18. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Esqueceste da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. Versículos de 35 a 37. Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se compadecerá de seus servos quando vir que o poder deles se foi, e não há preso nem desamparado. Então dirá, onde estão os seus deuses, a rocha em quem confiavam? E no versículo 41, se eu afiar a minha espada reluzente e se a minha mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários e recompensarei aos que me odeiam. Quando Moisés estava prestes a morrer e a nação para entrar na terra prometida sem ele, Moisés avisa sobre dias de vingança quando o Senhor lidará com o pecado deles. No futuro, Israel se tornaria infiel, adorando outros deuses e negligenciando o Deus verdadeiro, a rocha que o salvou. E como resultado, o Senhor traria calamidades sobre o seu povo, e quando o Senhor visse a força de seu povo esgotada, ele os humilharia para quebrantar os seus corações rebeldes. Esta canção profética se cumprirá também nos eventos da tribulação. Vamos lembrar que o relacionamento de Deus com Israel sempre foi estabelecido por pactos ou alianças. Uma aliança estabelece um relacionamento incondicional, como é a aliança abraâmica, que foi a aliança de Deus com Abraão. E uma outra aliança foi feita com Moisés, a aliança mosaica, e esta tinha condições. A desobediência de Israel a esse pacto exige que Deus derrame seu julgamento contra a nação por seus pecados de acordo com seus termos como castigo. E o período da história que o Senhor trouxe esses julgamentos sobre Israel é chamado de Era dos Gentios, de acordo com o que aprendemos nos episódios anteriores no livro de Daniel. E você pode checar estes episódios aqui no nosso canal.
A era dos gentios culminará com o tempo de tribulação. Mas há uma segunda canção de Moisés no Antigo Testamento e ela também tem relevância para este momento. Em Êxodo capítulo 15, versículos de 1 a 18, quando Moisés liderou o povo de Israel em uma canção de louvor após a nação ser salva do exército de Faraó. Vamos ler aqui versículos de 9 a 13. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste a este povo que salvaste, com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. E nos versículos 16 e 17 nós lemos: espanto e pavor caiu sobre eles. Pela grandeza do teu braço, emudeceram como pedra, até que o teu povo houvesse passado, ó Senhor, até que passasse este povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Esta canção também é uma imagem do que acontecerá nos últimos dias. De fato, toda a experiência do Êxodo é uma imagem da tribulação. O Êxodo é a história do povo de Israel escapando da escravidão ao fugir no deserto de um determinado inimigo, que sabemos que foi o Egito. E através de julgamentos ou pragas, o Senhor trouxe o povo de Israel para si mesmo, para habitar em segurança na terra prometida. Então, o coro celestial cantará a canção de Moisés, que pode conter elementos destas duas canções do Antigo Testamento, porque as duas são relevantes para este momento. Por um lado, o Senhor estará cumprindo a sua promessa de trazer a vingança e o julgamento contra Israel por seus pecados, e por outro lado, ele resgatará o seu povo do anticristo no final. Os próximos capítulos de Apocalipse explicam como o Senhor fará isso. Mas vamos voltar a esta cena para compreender como estas canções são um sinal. A primeira canção é sobre Jesus, indicando que é uma canção cantada por cristãos para outros cristãos. E essa canção comunica que o retorno de Cristo está iminente e seu tempo de governo está próximo. Este sinal do céu dará ao cristão durante a tribulação algo a que se apegar, enquanto enfrentar a terrível perseguição esperando pelo fim. Esse tempo provavelmente se parecerá com os dias em que os cristãos eram jogados aos leões e feras no Coliseu, em Roma. As forças do inimigo separarão famílias, realizarão atrocidades ainda maiores do que as feitas no passado. Mas a confiança do cristão estará em saber que eles vencerão o inimigo através da morte e que Cristo retornará para reinar em breve. Mas as canções de Moisés serão também um sinal para um grupo completamente diferente na segunda metade da tribulação. Serão cantadas para os judeus da tribulação, particularmente para o judeu ortodoxo que ainda não acredita em Jesus. A primeira parte da canção de Deuteronômio lembra ao povo de Deus que este julgamento é resultado das exigências da antiga aliança e que, através dos julgamentos, a nação será purificada dos seus pecados e demonstrará que o Senhor é fiel às suas promessas de trazer esse julgamento. Esta canção de Moisés também trará esperança ao povo de Israel, porque diz que estes eventos não estarão fora do controle de Deus e trará bons resultados no final. Esta canção também trará lembrança do seu povo que, quando as coisas pareciam tão sombrias para Israel, o Senhor o salvou no final. Então Israel pode ter certeza de que o Senhor derrubará aqueles que se levantarem contra eles. Mais tarde, no final deste período, veremos exatamente como o Senhor cumprirá estas promessas a Israel num dia de desespero. E continuando, Apocalipse capítulo 15, versículo 5.
E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. A próxima parte do sinal faz a transição para o templo no céu e a abertura do tabernáculo. Você sabia que existe um tabernáculo no reino invisível, semelhante ao que Moisés foi instruído a construir para Israel no deserto do Sinai? O escritor de Hebreus nos diz que o tabernáculo terrestre que o Senhor instruiu Israel foi modelado com base na versão celestial. Em Hebreus, capítulo 9, versículos 23 e 24, nós lemos: de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. No tabernáculo, aqui na terra, estava uma arca com um propiciatório, que é o nome dado ao topo ou à tampa da arca, e no tabernáculo do céu também há um propiciatório. De fato, Ezequiel capítulo 28 nos diz que Satanás era originalmente o querubim que guardava o propiciatório no céu. A glória Shekinah de Deus habitava no tabernáculo terrestre, repousando sobre o topo do propiciatório, sobre a tampa da arca, que era semelhante a um trono. Mas, em um determinado ponto da história de Israel, a glória do Senhor deixou o templo pouco antes de começar a Era dos Gentios. E desde que essa era começou, a glória do Senhor ainda não retornou a Israel. E ela não retornará, segundo Ezequiel, até que o reino comece e um novo templo seja construído. A glória do Senhor sobre o propiciatório, que se tornará visível por um tempo, referencia ao retorno iminente do Senhor ao tabernáculo. Aqui está o que Ezequiel viu daquele dia no futuro. Ezequiel capítulo 43, versículos 5 a 9. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu a casa. E ouvi alguém que falava comigo de dentro da casa, e um homem se pôs em pé junto de mim. E disse-me: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu limiar ao pé do meu limiar e o seu umbral junto ao meu umbral, e havendo uma parede entre mim e eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que cometiam. Por isso, eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim sua prostituição, e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Confira este capítulo de Ezequiel sobre a visão que ele teve da glória de Deus voltando ao templo. A próxima parte do sinal nos mostra que chegou o momento do Senhor terminar com o momento de ira e voltar a habitar no meio do seu povo Israel. E com isso os anjos surgirão com as taças do julgamento final. Apocalipse, capítulo 15, versículos 6 e 7. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. A ira de Deus é geralmente descrita nas Escrituras como algo sendo derramado de um cálice ou bebido de um cálice. Também encontramos exemplos da ira ou julgamento de Deus como algo sendo armazenado, enchendo-se num cálice ou outro recipiente. E agora vemos a ira medida não em cálices, mas em taças, indicando a forma maior deste julgamento. O povo de Israel armazenou esta ira para si mesmo através da idolatria e desobediência à aliança feita com Deus, e esta será derramada na medida completa. Como Paulo escreveu em Romanos, capítulo 2, versículos de 5 a 10. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente,
Entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira dos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. E aí, um momento muito interessante acontece no céu. Apocalipse, capítulo 15, versículo 8. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo, até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. O templo se encheu de fumaça, representando a glória e o poder do Senhor, e todos foram impedidos de entrar nele. A presença de Deus, representada pela fumaça, nos faz lembrar das descrições do Antigo Testamento no tabernáculo e no templo, e mais ainda do capítulo 10 de Ezequiel, versículos de 2 a 4, onde um ser celestial vestido de linho se achega aos 4 querubins no templo celestial, e o templo encheu-se com a nuvem e se encheu com o esplendor da glória do Senhor. A cena de Ezequiel, capítulo 10, é uma introdução ao anúncio do julgamento que se conecta com a visão de João no capítulo 15 de Apocalipse. Mas quem normalmente entrava no templo de Deus? No caso de Israel e da lei, a entrada era limitada somente aos sacerdotes. E no caso do lugar santíssimo, que continha o propiciatório, a arca da aliança, apenas o sumo sacerdote podia entrar apenas uma vez no ano. Então, se entendermos que o tabernáculo celestial funciona de maneira semelhante, concluímos que nenhum sacerdote estará entrando no tabernáculo. E qual sumo sacerdote vive no céu? Há apenas um, Jesus. O que podemos entender aqui é que o Pai barrou Jesus de entrar no templo neste curto período até o fim dos julgamentos das taças, simbolizando que se Jesus não pode entrar no templo, ele não pode ir diante do Pai para fazer intercessão. E se ele não pode interceder é porque não haverá graça oferecida nesta época, porque já foi feita uma escolha, Cristo ou o Anticristo, onde o destino de cada um foi selado no meio da tribulação, quando terão que escolher a quem adorar. Assim como no meio da tribulação, o fim dos 7 anos envolve um conjunto complexo de eventos que se sobrepõem e acontecerão todos ao mesmo tempo. O capítulo 15 de Apocalipse nos apresentou um momento solene e decisivo, onde os 7 anjos se prepararão para derramar as últimas pragas sobre a terra. João contemplou a vitória dos santos sobre a besta através da morte, um testemunho da fidelidade de Deus para com aqueles que perseverarem em meio à tribulação. O cântico de Moisés e do Cordeiro ressoam como um hino de justiça e redenção, reafirmando que os juízos divinos são santos e verdadeiros. Assim, somos lembrados que, embora o juízo de Deus seja inevitável, sua justiça é perfeita e a sua glória será plenamente revelada. Somos chamados a confiar na soberania divina e a permanecer fiéis, pois a vitória pertence ao Senhor e àqueles que o seguem. Na próxima semana veremos os julgamentos das taças, o que nos levará bem próximo do fim da tribulação. Continue conosco nesta jornada. Inscreva-se, comente e compartilhe com seus familiares e amigos. A mensagem de salvação precisa ser pregada a todos enquanto há tempo. Um grande abraço, que Deus nos abençoe.